Uma boa noite a você que chegou. Vamos orar como nós iniciamos a nossa aula de hoje, pedindo que você feche os seus olhos. Vamos juntos refletir um pouco mais a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor da igreja, a qual nós fomos inseridos por graça e misericórdia do Senhor. Igreja essa a qual nós temos aprendido a viver, a conviver. Igreja essa, Pai, a qual nós temos tido o desafio de repensar e a ressignificar de acordo com a Tua palavra. E pedimos a Deus o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia diante daquilo que por vezes fazemos, achamos que está certo, mas estamos errados. Queremos acertar, Deus, o máximo possível, queremos errar o menos possível, para a glória do Senhor. Por isso nós dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você recebeu aí a sua folha de hoje, pelo menos a primeira página. Esteja atento com a folha de hoje, que você tem um rascunho com a Bíblia Sagrada. Nós vamos olhar várias narrativas bíblicas hoje, além do que costumeiramente vamos olhar em cada aula. Eu começo com a nossa introdução. Peço que você já me acompanhe na leitura da introdução da aula de hoje. Nosso repensar a igreja vem levando-nos a inevitáveis, inegáveis e necessárias crises quanto à desconstrução do que pensamos ser cristianismo. Ao percebermos a cada aula que parece ainda vivemos uma mescla de judaísmo, tabernacular, templário, sinagogal, reconfigurado, guardadas as proporções do cristianismo constantiniano, teodosiano, basilical, templário. Por que eu coloquei tudo isso? Porque de fato é o que a gente vai observando na história da igreja, não apenas a passada, mas na história da igreja de hoje, e olhando a palavra de Deus, e nós percebemos essa realidade. E hoje nós vivemos uma tentativa de cristianismo constantiniano, dentro daquela questão da basílica romana, do templo romano, misturado com o judaísmo. Então a gente vive uma tentativa, eu chamo isso de uma santagonia. Eu estou agonizando aqui nessa tentativa de melhorar aquilo que eu entendo como cristianismo, como evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu vou para o último parágrafo que diz: que ser humano é esse como nós, que ao mesmo tempo clama por um evangelho pautado na graça divina, resguardado na religião dos templos, ritos e sacerdotes exclusivos? É uma pergunta que eu estou fazendo para você e para mim. Em um dos livros que eu terminei de ler essa semana, eu cito aqui, segundo Kepler, página 72, ele diz assim: liberdade, algo esquisito, com que não sabemos lidar muito bem. Esse é um dos livros que eu estava lendo junto com o outro dentro dessa temática de igreja. E esse autor, quando ele chegou no último capítulo, ele citou essa questão da liberdade, algo esquisito, com que não sabemos lidar muito bem. É alguém que viveu décadas na vida comunitária de uma igreja local, e ele percebeu na vida dessa igreja local, e também pregando em várias outras igrejas, uma igreja que vive essa agonia de viver o cristianismo pautado na palavra de Deus, mas que se tirar dele a lei, os ritos, aquilo que ele foi acostumado, de uma certa forma, entre aspas, dar uma segurança para ele fica perdido, ele não consegue meio que lidar com isso. Por isso que quando de fato a liberdade da graça do Evangelho que nos alcançou, e quando a gente vai na tentativa de viver essa liberdade, parece que a gente não consegue lidar com isso. A gente tem dificuldade de lidar com a liberdade. A gente tem uma certa necessidade de viver debaixo de algumas leis, de alguns governos, o que a gente chamaria de cercas. Eu citei em outras épocas aquele filme Um Sonho de Liberdade, cujo autor principal não é o que eu vou citar agora, o autor principal é outro,
mas um dos autores que estava no filme é o Morgan Freeman, aquele ator negro, muito bom ator, e ele está numa prisão há décadas, junto com esse ator principal que tenta a fuga durante o filme todo. E é interessante que quando o ator principal convida o Morgan Freeman para um plano de fuga de uma cadeia que era tida como prova de fuga, o Morgan Freeman está na hora ali tomando banho de sol junto com esse ator principal que está tramando a fuga, e ele pede para o camarada olhar em volta, aquelas altas muralhas, e o Morgan Freeman fala para ele assim: eu até gostaria da liberdade, eu até gostaria de sair daqui com você, se bem que eu acho que é impossível, que é difícil. Mas eu acho que eu não ia conseguir lidar com a liberdade depois de mais de 30 anos preso. E ele fala para o ator: olha essas muralhas, eu já sou uma pessoa institucionalizada. Não é apenas o meu físico que está nessa prisão há mais de 30 anos. A minha psique, a minha alma, o meu ser já está institucionalizado. Eu lembrei desse filme quando eu estava preparando essa aula, e eu vejo que no Evangelho a gente percebe essa dificuldade às vezes. Quando a gente fala de quebra de paradigmas, quebra daquilo que a gente foi ensinado, em parte, né? Não tudo, porque muita coisa, graças a Deus, não serve. Mas quando a gente fala de quebrar parte daquilo que nos foi ensinado, é natural que alguns vão se sentindo meio que inseguros. E aí, a hora que eles percebem a liberdade do Evangelho, eles ficam meio com medo. Por isso que o Kepler coloca nesse livro, eu citei na nota de rodapé, para quem quiser, um livro fininho, rápido de ler. Se você quiser, eu recomendo para você. É excelente, é Neuroses Eclesiásticas, no Evangelho. Ele escreve sobre neuroses eclesiásticas. Ele trabalha na tentativa de nos libertarmos das neuroses eclesiásticas. A ideia do livro é que a igreja de fato venha a ser um lugar de terapia, seja uma igreja terapêutica, um lugar onde gente é salva, gente é liberta, onde gente é curada, restaurada. E ele mostra na sua experiência, assim como outros também líderes de igreja foram mostrando, que muitas vezes a igreja que foi chamada para ser terapêutica tem sido uma igreja patológica. Às vezes ela enferma mais as pessoas. As pessoas chegam doentes e acabam ficando mais doentes. Algumas conseguem se libertar, algumas conseguem caminhar e prosseguir. Por causa dessa questão do legalismo que foi se instalando na igreja, décadas, séculos, milênios. Não pode isso, não pode aquilo, é proibido aquilo outro, aqui é um lugar sagrado, aqui é santo, lá fora não é. É um dia sagrado, é o sacerdócio exclusivo, a oração dele tem poder, o outro não tem. E aí quando a gente começa a falar, não é bem assim, pode sim, e não é exclusivo não, todo mundo é. Aí aqueles que estavam acostumados com uma visão exclusivista sacerdotal, com um espaço santo e sagrado, de certa forma ele está se vendo perder uma segurança que mais escravizava, mas ele entendia que era segurança. E aí quando a liberdade chega, esse negócio meio esquisito, ele não sabe lidar. É por isso que eu demorei um pouco na introdução para explicar o que o Kepler está dizendo aqui. Prosseguindo a nossa aula, portanto, aí na página 1, retomando a nossa aula, onde paramos no domingo próximo passado, quando pincelamos resumidamente sobre os essênios e os monásticos, em tentativas de desintoxicação da secularização moral do povo de Deus. Tanto os essênios, 200 anos antes de Cristo, quanto o movimento monástico, ou monasticismo, 200 após Cristo ali, principalmente no século segundo, terceiro, quarto século, fica forte isso, com a oficialização do cristianismo em Roma, como religião oficial. Aquele grupo de pessoas que nós estudamos nos últimos 2 domingos, que vão para o deserto cansados da imoralidade na igreja, da briga pelo poder, de uma sociedade cada vez mais corrompida. Muito bem, vimos isso, deixamos a nota de rodapé para você que quer aprofundar um pouco mais a respeito do que foram os essênios e do que foram os monásticos, ou os monges.
Aí nós traçamos paralelos e diferenças de tais movimentos com a proposta de Jesus Cristo para os seus discípulos. E é onde a gente vai se apegar um pouco mais hoje. O movimento dos essênios teve o seu valor, o movimento do monasticismo teve o seu valor, mas nem tudo que é, porque o fato de ter tido algum valor não significa que tudo é positivo. Todo movimento humano vai ter o lado positivo e o lado negativo. O que é perfeito é só aquilo que é de Deus, só aquilo que é divino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se falar em perfeição, está ali. Saiu da Trindade e a imperfeição está em todos nós, em todos os espaços. Então, nesse aspecto é que nós vamos continuar olhando onde paramos no domingo passado. Por isso que eu saí daquela página 2 e vim para novas páginas hoje, colocando esses versículos para você e para que eu juntamente, para que a gente possa refletir sobre isso. Será que para eu viver uma vida santa, será que para eu viver o mais próximo da vontade de Deus, eu tenho que sair para o deserto, eu tenho que sair de uma comunidade local? No caso dos monges, do movimento monástico, eles saíram da igreja da época católica apostólica romana porque eles não aguentavam o poder e a briga pelo poder e a imoralidade lá dentro. Saíram da sociedade porque não aguentavam a corrupção. Dentro disso eu falei que hoje nós iremos mostrar que, conquanto o movimento monástico teve o seu auge, hoje ainda existe alguns anos. Eu disse que nós íamos ver que ele talvez esteja na vida da igreja evangélica de hoje. Há uns lampejos, uns nuances, umas atitudes de monastério nos crentes de hoje. E a gente vai ver isso. E Jesus ele dá uma proposta bem diferente para a gente. Vamos ver, vamos olhar. Abra sua Bíblia comigo, no ponto 1 aqui, Marcos 1,35. O primeiro ponto eu coloco assim: Jesus prezando pelo silêncio, isolamento temporário para oração e reflexão. Nós vamos ver que Jesus, diferente dos monges, diferente dos essênios, ele faz uma outra proposta. E ele é o nosso modelo. Jesus é o cabeça da igreja, não é a instituição a cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E dentro desse aspecto nós vamos ver que não é nos isolando, não é querendo, e no nosso caso aqui, nos isolar do mundo, que a gente chama de profano, de todo perdido. Não é nos isolando disso que nós vamos ser mais santos. Vamos ver o que Jesus propõe para nós. Marcos 1, 35. Peço que você acompanhe a leitura e fique à vontade para anotar o que você acha que deve anotar aí. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, terminem de ler comigo por favor todos, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele prezou por uma vida de silêncio em alguns momentos da sua existência, não totalmente. Jesus não vai totalmente para o deserto, Jesus não fica recluso lá. Jesus estava constantemente cercado por pessoas, atendendo pessoas, socorrendo pessoas, ministrando as pessoas. Mas havia momentos em que Jesus dava umas retiradas. Assim como nós vemos aqui em Marcos 1,35, ele se retira e vai para um lugar deserto, ou seja, sem gente, sem pessoas, sem nada mais para fazer, porque ele precisava orar. 2, Lucas 5,16, vamos lá, próximo evangelho, Lucas capítulo 5, verso 16. Daqui a pouco lá na página 2 nós vamos entrar no paralelo aqui de comportamento que nós devemos cuidar. Vamos ver o que Jesus propõe primeiro para nós aqui. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele tinha essa necessidade, e ele passa a viver isso como homem encarnado, sendo redundante aqui, homem encarnado, ou Deus encarnado, melhor dizendo, para não ser redundante. Jesus, ele vê a necessidade, ele se retira, ele vai para lugares onde não tem ninguém para lhe incomodar, para lhe tirar a atenção, porque ele tinha e ele via esse prazer também de orar, falar com o Pai. Lucas 6, 12 e 13. Continuando. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, termine de ler comigo, e passou a noite orando a Deus. Acompanhe o 13. E quando amanheceu, tomou a
assim os seus discípulos e os escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então percebe que Jesus é alguém que nos ensina que nós precisamos prezar pelos lugares de silêncio. Você não precisa ir para um deserto hoje, nem eu, é só fechar a porta do quarto secreto, ou o máximo fazer um retiro aí de 2 dias, umas horas, longe de tudo, de todos, desarticular, não levar aquilo que vai te incomodar e orar. Mas é interessante que Jesus ele faz uma proposta diferente dos monásticos, porque os monásticos eles vão para o deserto e lá eles criam uma habitação, eles não querem saber de se relacionar com a sociedade e nem com a igreja lá no lugar urbano. Eles criaram a própria comunidade cristã deles lá no monastério. Mas eles não querem se envolver mais lá com a sociedade e com aquela igreja institucionalizada. Jesus ele faz uma proposta diferente. Jesus ele se retira uma noite toda para orar, como nós lemos, mas no verso 13 diz que logo ao amanhecer, o que ele faz? Ele continua lá no deserto orando, mas ele volta para o meio do povo, ele volta para a sociedade. A proposta de Jesus é essa, é estarmos onde o povo está. Eu já com a pergunta no final da página aqui, porque a sequência é uma só para a gente ver a proposta de Jesus, eu vou abrir a partir daqui. Então, aí vai anotando o que quer perguntar para a gente não se perder. Então, nós vemos aqui tempo solitário para orar, porém, no dia seguinte, Jesus já estava com o povo. O 2, nós vamos ver Jesus presente nas sinagogas e no templo, enquanto isso foi necessário. Jesus é aquele que esteve presente nas sinagogas, esteve presente no templo, enquanto foi necessário. Vamos ver aqui esses textos. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o quê? O seu costume. Ele levantou-se para ler. Era hábito, viu? Jesus tinha costume. Sabadão, Jesus estava lá na sinagoga. Lucas 2, 22 a 24. Está fácil porque estamos no mesmo livro aí. Lucas 2, 22 a 24. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui Jesus não foi porque ele quis, Jesus foi levado pelos seus pais, como a lei judaica assim ensinara a José e Maria, que no 8º dia o filho deveria ser levado ao tabernáculo, ao templo, para que ocorresse o processo da apresentação do filho. Então Jesus foi levado desde criança lá no templo. Agora ele que vai, né? Aqui ainda em Lucas 2, 41 a 46. Jesus ele é levado como um adolescente, ele decide ficar um pouquinho, aí ele não vai embora quando a festa acaba. Lucas 2, 41 a 46. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia, e então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, leiam comigo, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus ele foi levado aos 12 anos pelos seus pais, festa da Páscoa, lá no templo. A caravana da família de Jesus, grande, povo, a festa, o povo começa a voltar para a sua cidade, Jesus decide ficar. Aos 12 anos, ele já decide, eu coloquei aqui, ele ousa questionar o sistema religioso. Jesus não era fraco não, gente. Com 12 anos ele já questionava o sistema religioso. Ele estava lá com os bambambam da lei, os doutores da lei judaica. João 2, de 13 a 19, vamos ver o que João narrou a respeito de Jesus que zamou ir à sinagoga. 2, 13 a 19.
quando foi necessário. Então, próxima à Páscoa, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorragem de cortes, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Aqui no 2,4, Jesus ele vai ao templo para anunciar o juízo de Deus sobre aquele lugar, sobre o fim daquele sistema religioso todo. E João 18:20, a última leitura que faremos, depois vamos abrir as perguntas. João capítulo 18, verso 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então Jesus ele está falando: olha, eu estive sempre lá, constantemente lá na sinagoga, constantemente no templo. A Bíblia, na sua narrativa, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra 4 idas, bem assim, assuntosas de Jesus ao templo. 4 idas. Essas 4 nós vemos, 3 dessas 4, essas 3 nós vemos aqui. Vou falar sobre o juízo daquele lugar, para observar o comportamento dos religiosos. Nas sinagogas, às vezes ele abria o pergaminho e lia. Há outros textos aqui que nós podemos ler nas idas de Jesus à sinagoga. Então Jesus foi alguém que, desde a sua infância, ele foi alguém levado a frequentar a sinagoga. E a partir dos 12 anos ele foi levado ao templo. A questão é que, quando nós olhamos esse Jesus que prezou por ir à sinagoga aos sábados, por esse Jesus que prezou por ir ao templo, e aqui, segundo a narrativa dos evangelhos, pouquíssimas vezes, mas por esse Jesus que estava todo santo dia nos becos, nas vielas, nas ruas, nas praças, nos vilarejos, falando com todo tipo de gente, mostrando o Evangelho da nova aliança. Porque lá no templo e lá na sinagoga era um apontamento para o Evangelho da nova aliança, mas ainda eram ritos judaicos que eles estavam sendo unidos. Por isso esse embate constante de Jesus com os judeus, principalmente com os fariseus, e com o sistema religioso. Esse embate constante dele. Antes de passar a página 2, vamos abrir as perguntas aqui, começar do nosso irmão Ludcar, que tinha pedido a palavra. Quando Jesus dá vários exemplos de que ele vai ao monte, ele vai orar, quer ficar sozinho, não entra em choque quando ele fala assim: quando quiser orar, entra no teu quarto e em secreto orarás a teu pai? Não entra em choque. Por quê? Porque Jesus, nesse momento que ele fala entra no teu quarto e ora em secreto, é um versículo que vem depois que Jesus chama os discípulos e fala: está vendo aqueles fariseus ali na praça pública, batendo no peito, fazendo as orações da manhã, da tarde, da noite, e dizendo: eu que sou judeu, fariseu, e aí citava toda a genealogia dele, chegava até Abraão: eu sou santo, eu sou merecedor, mas esses pecadores miseráveis, era a oração deles em praça. Jesus fala assim: ó, os discípulos, isso aí não serve de modelo para vocês não, tá? Esse tipo de oração não. Vai lá na casa de vocês, fecha o quarto e ora. A questão de Jesus retirar para o deserto, para orar, ou para os montes, e percebe que Jesus ele usava os horários ali inusitados, né? Madrugada o povo está dormindo, à noite.
Porque o povo sabia onde era a casa dele. E quando sabia que Jesus estava na casa dele, a multidão ficava na porta, lá, esperando alguma coisa. Uma multiplicação de peixe, uma multiplicação de pães, um doente para ser curado. Ninguém para pegar a cruz e seguir, mas para buscar um milagrezinho. Então Jesus tinha que ir em lugar inusitado, né? Mas não contradiz essa questão do quarto em secreto. Nesse aspecto, ok? Ali abaixo. Pastor, desde a semana passada, desde o domingo que eu fui embora pensando, e até abri esse texto aqui de João 18:20. Deixa eu abrir aqui. Pode falar. Foi o último que nós lemos aqui. Eu tinha lido em casa e quando mais para frente um pouquinho do que você leu, a gente vê que Jesus até leva uma bofetada pelo fato de falar a real ali, né? Isso. E semana passada a gente falou de algumas questões da igreja, a igreja universal estar da maneira como está, a igreja no geral, está falando, não é do nome não, mas no geral estar numa situação precária, aceitando coisas que a gente pela Bíblia está vendo que está errado. E eu vejo aqui que Jesus, ele se indispôs com as pessoas e falou a verdade. Ele não teve medo, ele veio para isso e ele falou a verdade. Ele ia na sinagoga, ele rasgava a verdade, não importava o que fosse. E por que a igreja se cala hoje, quem sabe da verdade, e não anuncia, e não declara, e não denuncia mais claramente esse roubo que há, essas questões que tem até deixado a igreja assim de uma forma envergonhada, porque a gente é culpado, as pessoas olham para a gente como se fossem iguais. E a gente generaliza, essa é a minha palavra. E por que a igreja não se levanta e condena essas questões? Por que não pode fazer? Qual que é a questão? Por que está amarrado desse jeito? Ok. Essa sua pergunta é profunda e a resposta é gigante. Mas eu vou começar a responder. Primeiro que é muito pouco essa igreja que sabe de fato as escrituras a ponto de poder protestar. É muito pouco. A verdade é essa. Pouco. Mas esses poucos, então, por que não fazem? Dois aspectos. Primeiro, existe algo chamado que é confortável, zona de conforto. Para que a gente vai mexer no que está caminhando? E dentro dessa questão de sair da zona do conforto, talvez uma terceira colocação, é que tem que estar pronto para tomar a bofetada que você viu que Jesus toma. E às vezes não uma bofetada literal, mas é talvez um corte da denominação local, da igreja local. Processo, Não processo não. Mas tem que estar pronto para ser execrado, tem que estar pronto para ser retirado, tem que estar pronto para ser convidado. Você não é bem isso no nosso meio. E nem todo mundo está disposto a isso. A outra questão, e é por isso que a gente vem desconstruindo, a gente vem repensando e tentando desconstruir. Essa ideia que nós falamos no passado, desse aspecto do sacerdócio universal de todos os crentes. Quando os crentes, de fato, não apenas entenderem, mas aprenderem e encarnar o sacerdócio universal de todos os crentes, ele vai olhar para cada um dos irmãos e vai olhar para o pastor e para toda a liderança da igreja e vai falar assim: eu sou igual a todos eles. Ungido do Senhor aqui somos todos nós. Não tem esse negócio daquele único ungido não. Porque foi criada uma cultura de medo dentro da religião. Não é só no evangelho. Você pode ver que toda religião tem aquelas igualdades que eu citei nos domingos passados. Tem um espaço sagrado, dia sagrado, tem o sacerdote, o subsacerdote deles, e tem um povão. Então, para ousar se levantar, entre aspas, contra o sacerdote, de repente o próprio povo olha para você. Quem é você para se levantar contra o sacerdote? Aí, se viermos para o meio evangélico, as pessoas vão
falar no versículo fora do contexto. Aquele ali é um ungido do Senhor que você está mexendo com ele. Porque não entendeu ainda, né, a narrativa bíblica. Então, a resposta ela é longa, mas ela não é simples. Mas queria até quinta-feira, né, você falou a respeito do juízo de Deus que lembra? E isso também fez eu pensar, será que Deus não está irritado com a gente com esse comodismo e com essa falta de atitude? E isso não traz a ira de Deus sobre nós, se nós não nos posicionarmos? É aquilo que a gente falou na quinta-feira. Eu não tenho dúvida de que já está acontecendo isso no Brasil. Não tenho dúvida disso, né? Porque quando a gente olha que o Brasil continua sendo colonizado, né, descoberto, o Brasil não foi apenas descoberto há 500 anos atrás, ele foi colonizado. O Brasil continua importando tudo que vem de fora, e pouco questiona. Até a teologia o Brasil importa que vem de fora e pouco questiona. E assim como aqueles que nos colonizaram viraram as costas para a palavra de Deus, hoje quem olha, se você ler um pouquinho sobre a América, você vai ver que a América é uma vergonha. A América foi cristã, não é uma vergonha. Basta olhar as notícias e ler um pouquinho. Olhar para a Europa, piorou, é outra vergonha. E quando a gente olha para a história do Brasil, o caminhar do Brasil, ele vem copiando o comportamento da Europa e dos Estados Unidos, até eclesiasticamente falando. Então a gente começa a fazer essa leitura da história do próprio povo de Deus, não dá para não ver que já estamos sofrendo isso. Já sofremos isso. Agora, o que nós estamos fazendo enquanto igreja local, e até às vezes eu escuto isso de algumas pessoas, quem quer você? Você é pastor de uma igreja pequena, você acha que você descobriu a roda agora? Porque se a maioria está pensando assim, eu falo, agora é o seguinte, eu não descobri a roda, eu não descobri a pólvora, mas eu tenho a ousadia de dizer que algumas coisas eu concebi erroneamente, eu aprendi a questionar, e do que no cristianismo a gente amadurece, a gente cresce. E de fato o que a palavra de Deus está me saltando aos olhos, nos levando a entender, é isso. Né? E aí a gente traz isso para a igreja, por isso que a gente está compartilhando aqui nos últimos 4 meses com a igreja. Essa é uma tentativa que nós estamos fazendo como igreja local. Então, de uma certa forma, eu posso dizer para você que nós estamos na tentativa, nós estamos no caminho. Eu não sei se o ressignificar vai acontecer de fato. Eu não sei, vamos dizer assim, se a gente vai chegar lá. Eu já venho fazendo isso na minha vida, e aí na minha vida ninguém mexe. Mas aí depende da resposta da igreja, do coletivo. Caminhar junto nesse significado, nesse aspecto. Então, a pergunta que você faz é pertinente. Nós estamos na tentativa. Eu louvo a Deus por aqueles que têm perseverado nesse estudo, nessa caminhada, que, volto a dizer, é o tema mais desconfortável em 18 anos de ministério, porque eu sou pastor, mas é um tema que eu vejo uma enorme necessidade de ser tratado na igreja. Uma enorme necessidade. Por quê? Porque a gente tem sede de ver a igreja caminhar cada vez mais, de fato, com cara de igreja. Perfeitamente a gente não vai conseguir. A gente não vai, mas pelo menos o mais próximo possível. Mais próximo possível. Então, Márcia, quando a gente olha para a história da igreja, você, eu e todos nós aqui precisamos estar prontos à seguinte questão. Primeiro, que a indignação que você sente, ela é santa, eu louvo a Deus por ela, porque eu também tenho essa santa indignação. Nós temos que estar prontos para vivermos numa história onde a gente vai ver um pouquinho disso sendo ressignificado. Ou talvez tomar umas burdoadas, igual Jesus tomou ali, de outra forma. Ou talvez outros lá na frente vão conseguir trabalhar nesse ressignificado. Mas o que a gente tem que fazer é tentar. E outra, não espere muita gente. Não espere muita gente. Eu estou dizendo de conhecimento de causa. Não espere muita gente, porque aí eu quero colocar na resposta também. Nem todo mundo está disposto a perder. Nem todo mundo está disposto a perder. Muita gente que quer ficar na zona de conforto. É um pouco da resposta, tá, minha irmã? Não é tudo, mas um pouco. Mas eu louvo a Deus pela tua indignação. A página 2, eu vou pedir que
Tá, pode voltar aqui, pode perguntar. Eu gostaria que a página 2 fosse passada para os irmãos enquanto teremos a pergunta aqui. Dentro disso que a Márcia falou, também a gente tem essa incomodação. Porque, como o senhor disse, dar a cara a bater não somente literalmente, né? Pode haver Corte de pessoas de lugares. Um desligamento. Isso, pode. Partindo do Senhor, isso aí. Sim. Né? E como Aliás, eu sou o primeiro da fila. Como nós, eu falo por mim, tá? Como eu, vamos supor, se isso acontecer, eu não vou permanecer também. E aí? Aí vai haver o quê? Não vou por esse caminho. Eu entendi essa pergunta, mas não vamos por esse caminho. Eu sei que tudo isso é possível, minha irmã. Né? Por isso que quando a gente começou esse tema, a gente conversou muito aberto com o conselho foi muito aberto e muito honesto. E a gente sabe que a gente está caminhando, né? Então, a gente está pronto. Aliás, dentro do que você estava colocando, que a Márcia falou, eu sinceramente, eu preferiria tomar uma bofetada literal e arder o rosto do que às vezes a gente passar o que a gente passa. De gente querendo puxar o seu tapete. Isso para mim é o que mais me deixa, se me dá um tapa aqui, o máximo que eu posso fazer é reagir ou pedir paciência para Deus não está terminando. Mas quando o silêncio vem tentando te calar e te cercear e puxar o seu pé, esse aí é o mais perigoso. Página 2 na mão? Receberam? Ok. Nós vimos Jesus prezando pelo silêncio e isolamento temporário para a oração, diferente de uma proposta monástica, ele voltava sempre às pessoas. Jesus presente nas sinagogas no templo enquanto foi necessário, porque depois o templo foi destruído e a igreja passou a reunir nas casas. Então, agora nós vamos ver Jesus prezando por uma presença entre pecadores. Aqui vai pegar comigo, tá? E vai pegar com você. Eu tenho sido honesto naquilo que a palavra de Deus tem falado comigo. Eu tenho orado, chorado, pedindo perdão para Deus, para o Senhor me ajude a ressignificar esse meu jeito de ser cristão. Eu gostaria que você também fosse necessário. E aqui nós vamos ler na página 2, e você vai aferindo, mensurando aí na sua vida, eu na minha vida, o quanto de essênio e de monasticismo ainda tem em você. Eu estou vendo que tem em mim, que a gente precisa falar show para lá monasticismo, show para lá essênio, show para lá esse negócio, eu quero mais Jesus, eu quero mais caminhar nesse evangelho aqui. Então nós vamos ver isso, tá bom? Então Jesus prezando por sua presença entre tudo que nós vamos ver aqui é o que Jesus está falando para você e para mim vivermos. É o que Jesus chama de fato de evangelho, de cristianismo. Não tem nada a ver com o sistema religioso, com o rito, com o dia santo, com o lugar sagrado. Não tem nada a ver, nada a ver. O que Jesus propõe para nós é outra coisa. Vamos ver lá, Mateus 9, de 11 a 13. Mateus 9, versos 11 a 13. Então nós vamos ler aqui numa batida e depois você vai poder erguer a mão aí para perguntar. Vai anotando sua pergunta para não esquecer. Eu vou abrir depois do quinto ponto aqui para a pergunta. Ou objeção, fica à vontade. Mateus 9, de 11 a 13, diz a palavra de Deus: Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aproveitando a fala da Márcia, além de Jesus, no nosso português claro aqui, não ter papa na língua, além de Jesus falar o que ele tinha que falar, com quem ele tinha que falar, onde ele tinha que falar, Jesus de vez em quando dava umas ironizadas na turma, entendeu? Se você consegue acompanhar a narrativa que nós vemos aqui, Jesus dá uma ironizada na turma. Quando nós olhamos aqui, eu coloquei, olha a anotação que eu coloquei aqui no ponto 1, na folha.
Jesus fazendo refeições com pecadores, ao mesmo tempo que santamente ironiza com os religiosos e os convida à nova vida desconfinada dos ritos templários. Eu fiz um breve resumo desses 3 versículos. Ligeirinho. Sabe onde Jesus ironiza com eles? Nossa, mas Jesus era irônico. Aí você sai falando aqui que o teu pastor diz que Jesus é irônico, tá? Jesus não era irônico. Jesus era um Deus encarnado. De vez em quando usava de ironia também com aqueles que ficavam cansando, né, o seu ministério. Olha aqui, capítulo 9, verso 10. Jesus está à mesa de uma casa, fazendo refeição com publicanos e pecadores. Poderia ter colocado tudo pecador, mas publicano é aquele camarada que ia lá cobrar os impostos e pegava uma propina mais, aquela coisa toda, né? E os pecadores, tudo pecado já. Você consegue ver Jesus, o Santo Deus encarnado, o teu Salvador, o teu Senhor, o Cordeiro de Deus, fazendo uma refeição cheia de gente pecadora na mesa? Você consegue ver isso? Hã? Não ia ser, mas é que nós não nos achamos pecadores, nem publicanos. Nós nos achamos os mais santos de todos. Então vou ser mais claro. Se você sair, hoje não vai dar porque o dia que é fechado. Se durante a semana você passar e você ver Jesus sentado na mesa do bar do Pisca, forcei? Quer que eu arrume outro lugar para você pensar melhor? Hã? Deixa o bar do Pisca? É menos, é? Xista, né? Eu ia sentar lá com ele e falar: aí, Senhor, qual é o menu de hoje? Vamos comer aqui, vamos bater papo com essa galera. Vamos continuar. Estou falando que tem um pouco de essênio em você e em mim, de monástico em você e em mim. Pois é. Vamos lá. Onde Jesus ironiza aqui? Aí os fariseus vêm, verso 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Tipo assim, não pode, está errado. 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha bem aqui. Por isso que você não tem que fazer só uma primeira leitura do versículo e sair interpretando, tá? Para quem que Jesus está respondendo? Os sãos não precisam dos médicos, e sim os doentes. Quem são os doentes aqui? Na leitura. Os publicanos e os pecadores são os doentes, certo? Quem são os sãos? Só que não. Só que não são. Jesus está olhando para eles e falando assim, tá? Isso não está no texto não, tá, gente? Não é só você ler os versículos posteriores. Jesus está dizendo assim: vocês que acham que não precisam de mim, porque vocês se acham tão sãos, fica lá de vocês e eu vou ficar com os pecadores aqui. É isso que Jesus está falando. Não, é o seguinte, eu não vim para vocês sãos, não. Os judeus eram sãos, gente. Não, cá entre nós aqui, um pouquinho que você conhece de Bíblia. Os judeus eram sãos. Jesus está sendo sincero em chamá-los de sãos. Jesus está dando uma caneta deles. Vocês se acham tão? Beleza, vou ficar com os pecadores aqui. Vocês se acham sãos demais. E aí Jesus no 13 fala assim: olha, ide, porém, está falando para os que se acham sãos, e aprendei o que significa misericórdia quer e não holocausto. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses holocaustos que vocês dioturnamente ficam oferecendo lá no templo, naqueles ritos da mão do sacerdote, Jesus só não disse isso aqui, mas trocadilho com o que Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 10. Jesus fala: isso aí eu estou cansado. Quero ver atos de misericórdia no meio de vocês. A começar de sentar na mesa desses pecadores, essas coisas publicanas. Parar de se achar melhor do que eles. Isso é evangelho. Não é aqueles ritos e aqueles holocaustos culticos que vocês ficam oferecendo lá no templo. 13. Vamos ver o próximo, ponto 2. Lucas 5. Vai anotando suas perguntas caso tenha para fazer no final. Lucas 5, verso 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria,
e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles Antes de continuar lendo aqui, o seguinte: sabe aquele fiscal, aquele cara que foi lá na tua casa, que cobrou imposto a mais, e falou: se você não me pagar mais, eu vou denunciar essa irregularidade sua lá na prefeitura. E aí, ou você se entrega para ele, ou então você não se entrega e toma um prejuízo legal. E aí você sabe que Jesus fez uma visitinha aqui na terra, e você passou em frente à casa desse fiscal com vontade de jogar uma dinamite na casa dele. De repente você ouve um barulho e sabe que Jesus está lá. Mas aí você dá uma olhadinha e você sabe que além daquele fiscal estão todos os fiscais da cidade lá. Estão todos os publicanos lá com Jesus. O que você faz? Bom, só não vou jogar a bomba porque Jesus está lá, vou deixar ele sair primeiro. Vou dar uma caguetada, né? Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu voltar o texto. 27, 30. Eu vou ler o 29 de novo. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele na mesa. Não faltou publicano e pecador lá, gente. Verso 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Nada diferente de hoje. Perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, de novo aqui, tá? Os sãos não precisam de médico, sim, os doentes. Sim, os doentes. Vamos prosseguir aqui, Lucas 7:34. Veio o Filho do Homem, esse aqui o pessoal abusou um pouquinho de Jesus, né? Abusou da paciência do mestre. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Chamaram Jesus aqui de guloso e cachaceiro. Eu estou trazendo português claro, tá? Então está aqui na narrativa. De glutão e bebedor de vinho. Você está conhecendo um pouquinho mais de Jesus hoje, lembrando quem que é Jesus? Qual que é a proposta do evangelho que ele tem para você e para mim? Pensa num cara festeiro. Pense em alguém que estava constantemente na casa de gente. E não é só comendo um pãozinho de queijo com os crentes da época, não. Era na casa de pecadores, de gente que não tinha nada a ver com ele, de gente que não tinha nada a ver com a igreja da época. Jesus estava lá com eles, comendo e bebendo vinho, tá? Não era suquinho de uva, era vinho. Ele só não se embriagava. E aí os religiosos, os santos, olham para os discípulos de Jesus e falam: o mestre de vocês é um guloso, um cachaceiro. O mestre de vocês é um glutão, um beberrão. Sabe o que Vou continuar lendo. 7:36 a 39, onde eu parei. Vamos no 7:36 a 39. Já vamos. O 34 é o glutão e pecadores. Eu já vou mudar aqui. Vamos lá para o próximo. Quando João Batista chega, né? Pois ei, João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis: tem demônio. Obrigado pela lembrança. Não, o pessoal, crente quando não tem o que fazer, gente, fica procurando pelo em ovo. Arruma chifre na cabeça de cavalo. Tão santarrão, que se não bastava pegar no pé de Jesus, pegava no pé de João Batista. João Batista, ele decidiu ter uma dieta de gafanhoto e mel. Pronto, ele decidiu ter essa dieta. Ele não quis comer como todo mundo. E aí os religiosos chegam e falam: esse cara não come pão e não toma vinho, esse cara é um endemoniado. Gente, chamaram João Batista de endemoniado, porque falou que ele tem demônio. Endemoniado, quem estava chamando ele? Não tenho dúvida. Chamaram João Batista de endemoniado. Quem chamava ele de endemoniado eram os religiosos da época. Quem chamou Jesus de glutão e de beberrão foram os religiosos da época.
Imagina você ver como tem a cabeça de alguns aqui com sacerdócios. Imagina você passar num lugar e você ver o seu pastor e os seus presbíteros, ou um dos seus presbíteros, tá? Vou ficar só na classe pastoral, só na classe do presbítero. O seu pastor ou presbítero, em algum ambiente de boteco, de lanchonete, de happy hour, seja o que for, comendo uma porçãozinha, aí do lado dele tem um cara tragando aquele charutão, o outro fumando cigarro, o outro falando besteira desse lado, e aí está o presbítero ou o pastor lá no meio, comendo com eles, está todo mundo tomando a cerveja, e aí também o presbítero está ali tomando uma cervejinha, o pastor o senhor está legalizando, não está proibindo nada, não tem poder de proibir nem legalizar nada, só tem poder de pregar o que a Bíblia diz para pregar. Embriaguez é pecado, fora isso é legalismo, entendeu? Fora isso é legalismo. E aí você fala, irmã, aí chega em casa, se fosse no passado, ele ia estar doida ou doido para chegar em casa, que ele olha aquela mulher crente que viu o pastor do presbítero com uma cena dessa, estava doido para chegar em casa, pegar o telefone, irmã, chama o grupo para a gente orar, porque o diabo está solto. Você não sabe onde eu vi o pastor, nem te conto. Você não sabe onde eu vi o presbítero, nem te conto. Né? Está doidinho, o veneno está escorrendo. Pois é, nem precisa chegar em casa hoje. Já está com o celular na mão, já manda para todas as redes sociais. E se puder ainda, o maledito bate uma foto e bota no Face. Entendeu? Só um pouquinho, depois eu abro no final. Vocês estão entendendo? Ou ninguém pensa assim aqui? Espero que não. Espero que não. No finalzinho nós vamos abrir a partir dele que pediu. Vamos aqui continuando. Lucas 7, 36 a 39. Vamos lá em Lucas 7, 36 a 39. Acompanha lá, que diz a Bíblia. Olha, é Jesus aqui, é o cabeça da igreja, o nosso boqueiro, tá? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Esses fariseus também arrumavam para a cabeça de Jesus. Mas convidou um dos fariseus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus vai, gente. O pessoal convida Jesus, vamos lá na minha casa, tem comida, tem vinho, vamos lá, vamos. Ele não perguntava quem você é, o que você faz, se é pecador, se não é. Vamos lá. Ele não perdia a chance. Verso 37, eis que uma mulher da cidade, tem mais ainda, nem tem essa aqui, eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com coentro, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o crente lá da época, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O camarada aqui quis tirar o nome de Jesus ainda, falou: esse cara não sabe de nada, não sabe nem quem é essa mulher que está tocando no pé dele. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem tocou no pé dela. Tipo assim, sai daqui, pecadora, você não é digna de tocar no meu pé. Mas Jesus não faz isso. Eu amo o meu Jesus, porque ele arrebenta mais uma vez com a religiosidade. Deixa a mulher chorar, deixa ela regar os pés, deixa ela quebrar o perfume dela e jogar nos meus pés. Deixa ela fazer isso. Mas ela é pecadora, e daí? É para esses que eu vim. Mas não pode. Quem falou? A lei. E eu aí com a lei. A lei apontou para mim, abençoado. É a nova aliança. Não é mais. Olha aí. Glória a Deus. Eu coloquei no quadro aqui, no resumo: Jesus aceita o louvor no serviço de uma mulher pecadora, ao mesmo tempo em que é subestimado pelo fariseu. O fariseu achou que Jesus não sabia que estava tocando nele. João 4, de 5 a 9. Eu faço um breve comentário depois e já abro as perguntas.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher tentou livrar de Jesus ali rapidinho. Na verdade, ela estava sendo legal com Jesus. Ela estava falando assim: ó, vaza daqui rapidinho, que o senhor sabe que se os homens te verem me falando comigo aqui, eles vão te pegar de jeito. Ela estava tentando proteger Jesus. Mas Jesus decide falar com a mulher, proibindo um homem em público se dirigir a uma mulher e falar com a mulher. E ainda mais com uma samaritana, odiados pelos judeus. E aquela que Jesus começa a conversar com ela e fala assim: eu sei que esse que você está agora não é o seu marido, chama os outros. Mas Jesus decide fazer o quê? Ficar bem, conversar com você. Conversar com você, eu quero tirar suas dúvidas. Porque eu vim para te alcançar, eu vim para te salvar, eu vim para te ensinar o que é louvor, o que é adoração. E não é nem nesse monte de Gerizim, nem naquele lá de Jerusalém que o povo acha que é. Eu vou te ensinar o que é. Vou te ensinar o que é a nova aliança, vou te ensinar o que é evangelho. E ouça, mulher. E aí Jesus começa. Os irmãos estão ouvindo o que é evangelho de Jesus Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a seguir de fato o mestre, a cabeça da igreja? Quantos de nós estamos dispostos a levar a vida de santidade a sério, mas não ao ponto de achar que os pecadores e as pecadoras não podem se sentar na mesma mesa com a gente? Não chegar ao ponto de você dizer que não vai na casa de algumas pessoas porque não é crente. Faz isso não. Porque se você continuar fazendo isso, não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Jesus Cristo de Nazaré, ele entrava na casa de todos que o convidavam. Fosse pecador, pecadora, usando aquilo que a irmã estava colocando, seja o grau de pecado que aquela pessoa tivesse. Se tinha uma prostituta na rua, ele falava com ela. Jesus é aquele que ele consegue estar nos lugares celebrando a vida, sem ser igual às pessoas com as quais ele celebra a vida. Ele se mantém. O problema não é estar nos lugares e com as pessoas, é nós de fato honrarmos a Deus com aquilo que é a proposta do Evangelho para nós. De irmos lá para salgar, não para ser salgado. De irmos lá para ser luz, não para ser luz. Mas sem pré-julgamento, longe disso. Sem querer humilhar as pessoas. Se aproximar de todos. Isso é um pouco de repensar e ressignificar a igreja. Eu digo que a escola que eu tive de igreja, os meus 51 anos, lógico que do tempo para cá vem mudando, porque eu já vem pensando. Mas a escola que eu tive, qual que é? Você é crente, você não é do mundo. Você não pode ir em tais lugares conversar com tais pessoas que não são de Deus. Ensinaram tudo errado. Quiseram sacralizar tanto, quiseram proteger tanto, que só faltou ir para o deserto. Mas tentaram, infelizmente ainda vem tentando muitas igrejas, proibindo os seus membros, ou coagindo os seus membros, de não ir ali, não ir aqui, não falar com fulano, não falar com Beltrano, não comer disso, não beber daqui. Isso não é evangelho, gente. Isso aí chama-se religiosidade. E disso aí Jesus Cristo cansou. E ele olhava para esses religiosos e falava: vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O evangelho que Jesus me chamou para viver, chamou para viver, é todo dia, em todo lugar, onde você estiver, com quem você estiver. Entrando na casa de todos que chamar. Na casa de todos. Na casa de todos. Você sabe o Deus que habita em você? Você sabe quem é?
Amém? Você sabe ou não sabe? Então não tenha preocupação que você vai, querido. Tem preocupação que você vai fazer lá. Ok? Abrindo para você, estava levantando lá, depois aqui para o Paulo. Era naquela hora que você estava falando, né? E aí um comentário, por quê? E hoje também acontece a mesma coisa. Os que se dizem, no caso, iguais, no caso cristãos, né? Que se levantam contra, ou se levantam para falar. Não sei se eu consegui falar. Por exemplo, às vezes a gente não vê outras pessoas de outros lugares criticando aqueles. Por exemplo, você está sentado ali, não, outros não. Mas os seus vão te criticar. Por quê? Que lá era assim, e aqui também a gente faz assim, né? Sim. Então é uma coisa que a gente vem se repetindo, mas passa-se na cabeça de por que a gente ainda faz isso? Porque não Não entendeu. viu na história? Não viu na história? Viu? Fazer? A pessoa ela não encarnou o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa é uma religiosa. Ela aprendeu a ir no templo no dia santo, esperando o santo pastor, esperando o santo louvor, a santa mensagem, os santos rituais, vai embora para casa, volta no outro domingo, vive de qualquer jeito durante a semana, porque ela acha que isso é Evangelho. Isso é religiosidade. Sabe por que eu venho hoje aqui, além de estudar na EBD e venho no culto? E por que você deve continuar prezando por vir aqui nos ajuntamentos? Para celebrar o que foi a nossa vida na semana. Eu venho aqui para celebrar o que eu vivi durante a semana. Eu venho aqui para celebrar o meu Cristo com a igreja e com os meus irmãos. Quer dizer que isso aqui é a minha vida no Evangelho. É muito bom. É muito bom. Por isso que o ser humano ele está mais incrustado de religião do que de Evangelho. O Evangelho de Jesus, vocês viram que a gente deu só um pouquinho aqui. É isso. O resto é religiosidade. Presbítero Paulo. Pastor, nós aprendemos, né, com cristãos que a palavra do Senhor diz sobre ser sal e sobre ser luz. Eu estou perguntando agora o aconselhamento do meu irmão. Às vezes a gente está se colocando no meio de. Isso tem servido de lição para a minha vida, né? Apesar de não gostar de certos lugares, que às vezes você diz, mas eu não sou um cara que gosta de Bíblia, não tenho nada contra quem bebe, mas às vezes eu não ia em reuniões, porque mas às vezes a gente vai estar lá, a gente não bebe, o pessoal começa a beber, começa a ficar animado, aquela coisa toda. Ou às vezes praticando esporte, você acaba estando no meio de homossexuais, tá? Esporte que pratica. E quando a gente ouvia esse texto de Jesus dizendo ser sal e luz, para mim, mas eu tenho que estar num lugar desse, eu tenho que estar falando para alguém que eu sou cristão, eu tenho que dizer para as pessoas que eu me comporto diferente. Quando você lê alguns textos, pelo menos nesses textos que eu vi Jesus, ele está sentado à mesa, com a palavra diz para pecadores e publicanos, mas ele não fala para pecadores e publicanos, ele fala para aqueles que se diziam sãos. Então esse Jesus eu compreendo que ele ficava na dele, comendo, bebendo com os pecadores, mas ele não ficava tão preocupado em dizer sobre o Evangelho, sobre o reino. Vou tentar responder o que você está falando. Jesus não chegava com a cartilha daqueles 4 passos do plano de salvação, aquela decorebinha. Desculpa aí, tá, se alguém se sentiu ofendido. Porque sal, pega sal, além de jogar na carne que a gente tem pé em casa, joga sal em cima da sua mão e deixa um tempo. O sal vai dizer que ele é sal? Vai? Ou ele vai salgar? Mas ele precisa falar? A luz. Já sei, irmão. Está todo mundo apavorado aí para passar um vídeo, viu? Já vou abrir. Obrigado pelo aviso, fica tranquilo. Quem está pressionando vocês, fala para ficar calmo aí, pelo menos você deu espaço. A luz, quando ela estiver tudo apagada, que chega, liga a luz. Ela precisa dizer, eu sou luz. Ela já clareia. Então continue entre esses, meu irmão. A tua vida vai mostrar para ele que tem alguma coisa diferente. E aí eles vão te perguntar o que é. Beleza, é Jesus que eu sirvo. É Jesus que eu sirvo. Ok? É óbvio que você não vai deixar de falar. Mas fale com naturalidade, sem forçar a barra. Olha
Olha como Jesus fez, está ali o jeito que ele fez. É só seguir o que ele fez. A gente quer inventar. É só fazer o que Jesus fez. Não precisa inventar. Ele fez. Deus vai te levantar, vai me levantar para falar, vai ajudar. Mas é que também a gente foi ensinado assim. A gente foi ensinado a levar o dogma, a cartilinha pronta e descer igual abaixo para a pessoa. E Jesus fala, é diferente disso aí. Mostra quem você é. Convive, relações. Estou encerrando aqui, olhando no final da página 2. Repensar e ressignificar a igreja são para aqueles, respondendo um pouco da pergunta da Márcia, depois vem para a Zezinha. Repensar e ressignificar a igreja são para aqueles que têm ousadia de pensar e desejam verdadeiramente viver o Evangelho de Jesus Cristo no corpo dele. Não é para sair correndo, não. É no corpo dele. Instituído por ele, chamado de igreja, cheio de gente imperfeita e pecadora, igual eu, começa em mim. Portanto, prossigamos nesta lida, neste labor, estando atentos para possíveis comportamentos incrustados no cristianismo e religiosidade atual, que talvez eu, você e tantos outros, conscientes ou inconscientemente, praticamos. Ok? E ousamos ressignificá-los a partir de cada um de nós. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia. E a gente vai continuar respondendo a pergunta da Márcia e Zezinha nas próximas aulas, tá bom, meu irmão? Os nossos repensar aqui. Os nossos repensar. Eu tenho louvado a Deus. Porque, de fato, a palavra tem se feito verdadeira. Eu tenho aprendido e crescido, amadurecido cada vez mais. O cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor é atual. Crescer na graça do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é atual, pelo menos para mim. Eu não acho que eu cresci tudo que eu tinha que crescer. Eu estou crescendo, tem muito para crescer. Isso significa que eu vou pensar diferente, você vai pensar diferente. Algumas coisas que eu pensamos, senão não tem crescimento. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai. Obrigado pela tua palavra que lemos. A vida, um pouquinho do que Jesus propôs para os seus discípulos no passado e propõe para nós hoje. Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe os pecados da igreja. Tenha misericórdia de nós, desperta, nos acorda para o Evangelho de Jesus Cristo. Nos liberta da religiosidade, Senhor. Nos liberta do legalismo. Te louvamos pela igreja a qual fazemos parte, a igreja local, a igreja nacional. Abençoe a igreja presbiteriana do Brasil, Senhor, tem misericórdia dessa igreja. E nos ajuda a sermos servos do Senhor nessa comunidade, através dessa comunidade, por onde nós passarmos diariamente, mostrando Jesus para as pessoas, na nossa vida. Faz isso em mim, Deus. Eu te peço isso. Faz isso nos meus irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.